E então saíram os resultados da Caixa Seguridade. Eu particularmente tenho que confessar que eu estava duvidando um pouco do bom velhinho. Papai Noel? Não, o nosso querido Barsi, né? Ele disse no podcast que ele saiu da BB Seguridade e ele decidiu migrar para a Caixa Seguridade, já vislumbrando ali a possibilidade de um pagamento com uma maior recorrência, de pelo menos a cada 3 meses receber alguma coisa, e já imaginando na estratégia dele que a cada uma ação de BB Seguridade ele poderia fazer a compra de 3 ações da Caixa Seguridade. A princípio, eu vislumbrei que não seria a melhor estratégia na medida em que você estaria trocando 6 por meia dúzia. Afinal de contas, BB Seguridade tem 2 bi de ações praticamente, ao passo que a Caixa Seguridade teria mais ou menos ali os seus 6 bi. Qual que é o ponto? Aqui, de uma certa maneira, houve uma perspectiva de lucratividade para a BB Seguridade que não ocorreu da mesma maneira para a Caixa Seguridade, exatamente por isso que as ações tiveram comportamentos extremamente diferentes. No momento em que o Barsi ele decidiu sair das ações, a BB Seguridade anunciou um programa de recompra de ações no valor ali de 10% das ações em circulação. Para mim, seria extremamente razoável que o mercado reprecificasse a BB Seguridade para pelo menos uns 10, 12% a mais, já que é uma empresa sólida, paga bons dividendos e que faria uma recompra de ações. A Caixa Seguridade, por um IPO recente, por poucos números ainda que eu pudesse confirmar o quanto que a empresa lucraria, não estava ali realmente atento para essa movimentação, tampouco imaginando que seria algo razoável ou seria objeto ali de uma determinada valorização. E eu, infelizmente, me enganei, não comprei Caixa Seguridade e valorizou aqui seus 91,67%, pagando aqui, não está atualizado, logo mais nós vamos falar sobre o dividendo, pagando até o momento 6,86%, chegou um pouco mais aqui do que os seus 10% de yield, porque ficou em mais de R$1,50 e nós temos aqui a cotação de 14,72. Ou seja, em relação à BB Seguridade, pagou mais, isso é fato. Agora, o que a gente precisa vislumbrar? Será que esse resultado ele é sustentável? E para isso nós vamos olhar aqui os resultados que a Caixa Seguridade nos trouxe, tá bom? Eu fiz aqui algumas marcações, mas logo nós iremos a elas, tá bom? Então, resultados aqui da Caixa Seguridade do quarto trimestre de 2023 e, claro, o consolidado do ano. Eu não quero olhar exatamente ainda o desempenho desses aqui, até porque você vai ver que o consórcio representa 15,4 bi. Só que esse resultado ele não é efetivamente incorporado aqui dentro dos resultados da Caixa Seguridade de uma forma tão simples como a gente vai olhar mais para frente, tá bom? Mas qual que é o ponto? Eu quero iniciar mostrando que o seu lucro gerencial recorrente aumentou 26,3%, chegando a 3,5 bi em 2023. A sua receita operacional também bastante razoável. E se você fizer uma conta bastante básica, você vai ver que esses 3,5 bi dividido por esses 4,6 te gera basicamente a margem líquida dessa empresa que está girando em 76%. Gente, é muito importante você saber fazer esse tipo de conta para que você vislumbre que a empresa, em relação a tudo aquilo que ela gera, o quanto que efetivamente se torna lucro e efetivamente pode, no final das contas, ser distribuído para você em termos de dividendo ou juros sobre capital próprio. Esse tipo de conta é fundamental para você compreender e, claro, outras tantas aqui nós vamos olhar e então vislumbrar se a empresa ela pode ser incluída na sua carteira, pensando, claro, em dividendos. Notadamente, isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma forma de você raciocinar para ver se vale a pena ou não colocar aqui na sua carteira, tá bom? Outra coisa, distribuição de valores, e aqui eles colocam que eles distribuíram 3,5 bilhões, representando 90% do lucro, ou seja, nós temos 90% de payout. Basicamente é isso aqui que nós precisamos saber. Olhando aqui um pouco mais para os destaques e até mensagens da diretoria, eu deixei algumas coisas grifadas para que a gente consiga olhar cada um desses itens, tá? Vou aumentar um pouquinho para quem está no celular. Então, eles disseram o seguinte, nesse sentido, o lucro líquido gerencial foi de 3,5 bi, um crescimento de 18,6% em relação a 2022. Além disso, eles colocam que o desempenho de 2023 reflete um nível de amadurecimento na estrutura de parcerias estratégicas. Ponto. Eu queria fazer apenas uma pausa aqui para o próximo item. Por quê? Porque ele coloca e corretora própria implantadas pela companhia. Por quê? Aqui você precisa se recordar que a WIS, que é uma empresa também que nós temos em bolsa, ela tinha parceria junto com a Caixa Seguridade e também até mesmo com o Banco BMG. E o que acontece? A Caixa Seguridade decidiu romper ali com a WIS.
A Wiz teve ali diversos problemas em relação à sua lucratividade, caiu muito, mas por outro lado, a própria Caixa Seguridade, ela conseguiu trazer uma melhoria em relação às suas despesas. Por quê? Como que funciona esse ambiente de seguros, né? A Caixa, ela tem ali a sua própria estrutura, né? Ele tem ali os bancos, tem as agências e ela consegue nesse ambiente que é bastante capilarizado em todo o Brasil, oferecer tanto as suas linhas de crédito quanto também a questão da segurança ali, que seriam os próprios seguros que ela tem. É importante, claro, depois a gente olhar para quais segmentos a Caixa de Seguridade está incluída, mas é só para você compreender onde que a WIS entra e por que a saída dela foi razoável para os resultados melhorarem significativamente. Quando você não faz o seguro dentro do ambiente da Caixa de Seguridade, você precisa, ou normalmente você aceita aquela empresa intermediadora. Uma empresa que, de uma certa maneira, vai cobrar algumas comissões por vender o seguro para você. Basicamente, portanto, a Caixa ela remunerava a própria WIS ou os seus corretores ali por meio dessa corretagem e ela perdia uma gordurinha, vamos dizer assim, dessa lucratividade toda que ela poderia se ela tivesse toda a sua corretora para dentro da empresa ao invés de fora. Porque para dentro da empresa ela tem apenas os custos administrativos. Quando ela está para fora, além dos custos administrativos, ela tem também corretagem, ela tem que imaginar que a outra empresa também vai querer lucrar. Então aqui a nossa margem já acaba sendo um pouquinho mais comprimida em relação àquilo que poderia ser se a corretora fosse para dentro. Já imaginando isso, a Caixa Seguridade fez o seguinte, rompeu o contrato e criou ali, ou aumentou na verdade, a sua própria corretora, fazendo exatamente com que os resultados fossem muito melhores. E aí eles colocam aqui para gente que, portanto, o retorno sobre o equity, né, ou seja, o valor investido, ficou na casa de 66,2, um aumento de 11,6 pontos percentuais em um ano. Só para você ver o quanto que a melhoria operacional pode gerar de retorno em relação ao patrimônio que foi investido ali, em relação ao valor que os acionistas de referência, exatamente ali a Caixa de Seguridade, colocou no negócio, e eu gosto muito desse tipo de indicador. Além disso, eles anunciaram aqui um dividendo, né, referente ao segundo semestre de 2023, no valor de 55 centavos por ação, juntando com aqueles 1,01 que nós tivemos até então, ou seja, R$ 1,56, foram divulgados para o exercício de 2023. Se mais uma vez pegarmos, portanto, esse valor de R$1,56 e dividirmos aqui pelo valor da Caixa de Seguridade, que hoje está em 14,72, nós chegaremos a um yield de 10,6 praticamente, aqui arredondando para grandes números. Seguindo aqui um pouco nos resultados, né, a gente tem algumas outras questões que todas elas são minúcias em relação àquilo que foi colocado no início. Digo, eles mostram aqui onde que houve um aumento, onde que não houve em relação aos seus seguros. E aí, olha só que interessante. As receitas provenientes de seguros cresceram 12,4%. Eles colocam destaques nos ramos habitacional, no ramo de vida e na capitalização, que cresceram todos esses aqui 88,8% em relação ao consórcio que cresceu 48%. Qual que é o ponto? Eu acho que aqui já vale uma reflexão em relação ao Banco do Brasil, em relação na sua parte de seguridade, né, a BB Seguridade, e a Caixa, claro, dentro ali da Caixa Seguridade. São ambientes de negócios diferentes. Quando você olha exatamente para a carteira de crédito que nós temos dentro da BB Seguridade, você percebe que o habitacional é muito forte. E eu vou trazer você aqui para a página 43, que ele fala um pouco do consórcio, que eu disse que eu iria falar um pouquinho com vocês. Lembra que lá em cima ele fala que está em 15 bilhões a carteira, só que quando você olha para a DRE, você percebe que o lucro efetivamente, em relação também à participação da própria Caixa de Seguridade, é apenas, entre aspas, de 91 milhões. E aqui em cima eles colocam a Caixa Consórcio é uma parceria firmada entre a Caixa Seguridade e a Assurance Participações. Para exploração do segmento, enfim, a participação da Caixa Seguridade é de 75% em relação ao capital total. É importante você saber isso, porque lá em cima eles colocaram o número de 15 bilhões, mas calma, não é tudo isso. Afinal de contas, se nós tivéssemos 15 bilhões em termos ali de lucratividade para dentro da empresa por conta desse consórcio, imagina só o dividendo que você receberia e imagina também o valor que essa ação estaria custando hoje. Para a gente continuar essa diferença entre BB Seguridade e Caixa Seguridade, é importante você enxergar onde exatamente a Caixa Seguridade está inserida, para que então depois, num próximo vídeo, a respeito até mesmo da BB Seguridade individualmente, você perceba que
há uma diferença bastante grande. Olha só, em relação a prêmios ganhos, né? O que você precisa saber em relação a prêmios? Basicamente, é o valor que é pago ali pelo segurado para que a seguradora te garanta se efetivamente aquele sinistro ocorrer. E olha só, aqui eu vou pegar os dados consolidados, tá, de 2023 e 2022. Houve um aumento de 9,2 em relação aos prêmios que nós tivemos aqui dentro. E olha só que interessante, ele é muito forte e você vai poder ver aqui em habitacional, com 3 bilhões de reais, tá bom? E em segundo lugar, nós temos vida. E em terceiro lugar, prestamista, né, que são seguros para empréstimos que você faz. E o que acontece? Você, de uma certa maneira, não está vendo aqui que você tem, por exemplo, a questão do seguro rural, onde exatamente a BB Seguridade é muito forte. Ela poderá, neste ano de 2024, como nós estamos vendo quebras de safra, estar num segmento que não será tão premiado quanto foi 2023. 2023, com a safra extremamente pujante e com commodities em alta, efetivamente a BB Seguridade foi muito bem. Não quer dizer que ela não irá bem em 2024, mas me parece que ela sofrerá um pouco. E claro, olhando aqui para este segmento, você pode imaginar que você estaria bem defendido na questão habitacional, que tem uma menor sinistralidade e exatamente por isso que faz da Caixa Seguridade uma baita de uma empresa, tá bom? E olhando aqui um pouquinho para cima, nós temos alguns resultados que eu queria mostrar para você, uma quebra exatamente no desempenho das ações. Eu queria te mostrar isso daqui, que eu achei bastante legal, como que eles fizeram essa divisão. Mostra para nós no ano de 2023 inteiro, desde o primeiro semestre aqui até o segundo semestre, mostra um pouco do desempenho, o lucro por ação, tá bom? Vai mostrar como que foi formado aqui a sua lucratividade e então a distribuição dos seus rendimentos. O que você a princípio deve esperar, né? No segundo trimestre e no quarto trimestre de 2023, ter aqui essa distribuição. A princípio, foi dito que em 2024 eles iniciariam uma nova política, uma política trimestral. Ou seja, o que você razoavelmente poderia esperar para o próximo ano, ou para este ano, na verdade, seria receber um valor a cada trimestre aqui. O que você pode esperar? Alguma coisa na casa de 22 até uns 25 centavos por ação, para que você exatamente consiga aqui juntar todo o valor que foi pago. E claro, como eu estava fazendo um comparativo aqui com vocês em relação a BB Seguridade e Caixa Seguridade, eu tenho que trazer vocês aqui para a tela para uma das ferramentas que eu gosto bastante, que é o Status Invest, e ele mostra aqui que hoje a Caixa Seguridade estaria ganhando da BB Seguridade, só que eu queria olhar com vocês aqui alguns dos indicadores, porque efetivamente, quando você olha de forma isolada, você consegue ver qual que é mais interessante e qual que é menos interessante. Então, vamos lá. Primeira coisa, para mim, o dividend yield está aqui na casa 6,86, mas que vai aumentar. E também aqui da própria BB Seguridade, que provavelmente também vai aumentar, já que ela anunciou o dividendo e provavelmente ele ainda não consta aqui no site. Então, vamos olhar algumas outras coisas. O preço em relação ao seu lucro. A Caixa Seguridade está razoavelmente bem, né, com 12,5. E a própria BB Seguridade está com 8,71. Eu particularmente gosto de um PL mais baixo, porque significa em quanto tempo você razoavelmente teria, se ela distribuísse 100% do seu lucro, o seu retorno de volta em relação àquilo que você investiu. Por que eu acho que nesse segmento de seguridade o PL é bastante interessante? Porque o PL, para empresas que não pagam 100% de payout ou próximo disso, realmente para mim não faz muito sentido. Agora, quando você tem empresas que pagam praticamente tudo que elas ganham, aí de uma certa maneira eu acredito que faz sentido. Por quê? Quando você tem o lucro da empresa, não significa o quanto que ela distribuiu, porque aqui você tem que fazer a conta percentual, ou seja, o payout, de quanto que desse lucro ela vai distribuir. Então, se ela teve lucro, por exemplo, de R$1, e ela falou, eu vou fazer um payout de 50%, significa que você recebeu 50 centavos. Basicamente essa é a ideia. Agora, quando você tem uma empresa que distribui 90, 95% do seu lucro, aí de uma certa maneira o PL pode ser um indicador bastante interessante. O preço sobre o valor patrimonial, no caso aqui a Caixa está ganhando em relação ao seu valor patrimonial, isso é bastante interessante. Agora, outros indicadores que eu gosto, eles, infelizmente, não colocaram aqui no site, que seriam as margens. Eu gosto muito de analisar, mas nós já vimos a margem ali da própria Caixa de Seguridade no começo do vídeo, que seria uma margem extremamente significativa.
Agora, quando nós olhamos aqui para o ROI, que para mim é um indicador mais interessante, a BB Seguridade dá de lavada aqui. Só que esse indicador, infelizmente, não está correto, porque como nós vimos, no próprio resultado da BB Seguridade e, no caso também da Caixa Seguridade, esse ROI está na casa ali dos seus 60 e poucos por cento, o que, de uma certa maneira, mostra que o site ainda precisa atualizar, mas, ainda assim, a própria BB Seguridade estaria ganhando aqui. Conclusão. Será que eu devo comprar Caixa Seguridade? Bem, os analistas recomendam compra a um preço-alvo de R$ 13,77. No caso, hoje a 14,77, já não há mais upside, na verdade, há downside para chegar ao preço justo que os analistas consideraram aqui, tá bom? Outra coisa, a BB Seguridade, já que falamos tanto nela, a recomendação é de manter, 11 analistas recomendam manter, a um preço de R$ 37,14, tendo um determinado upside aqui de um pouco mais de 10% aqui, já que as ações estão custando R$ 33,36, tá bom? Se você investe em BB Seguridade ou mesmo Caixa Seguridade e me falou se uma é melhor que a outra ou outra é pior que aquela, deixa aqui embaixo para eu saber em qual você está investindo e querendo conhecer um pouco mais sobre o nosso canal, conhecer um pouco mais a nossa área de membros, tá aqui o link que eu vou deixar. Também vou deixar 2 vídeos para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado.